buscando o reino e a prioridade do rei. Esse é o nosso tema para essa noite. Acompanhem na sua Bíblia. Depois de feita a leitura, mantenha ela aberta. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, tua palavra foi lida, Pai. Pedimos que o teu Espírito que a inspirou, abra o nosso coração e nos dê entendimento, nos dê clareza, para que possamos entender, Senhor, a tua mensagem para a nossa vida. Senhor, não permita que as minhas limitações atrapalhem os teus servos de serem edificados. Fala com a tua igreja, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo privilegiado. E estou falando de tempo porque há 53 anos, quando a nossa igreja foi organizada, as coisas eram muito diferentes. A vida era bem diferente. Eu conversava agora há pouco com um irmão que tem um pouco mais de idade e viveu essa época e morou por aqui. E ficamos a comentar algumas coisas que aqueles como eu, mais jovens, não fazem nem ideia de como era naquele tempo. E veja que estas mudanças, estas transformações, impactaram por demais a nossa vida, por demais a questão do nosso tempo. Em 1965, lá nos idos de 60, para se comunicar era muito mais difícil que hoje, não é? Quem tinha telefone naquela época? Era uma ou outra pessoa no bairro. E as pessoas iam até a casa dessa pessoa para se comunicar. Exigia um trabalho, um esforço enorme para fazer uma ligação. E não era tão simples como é hoje. Sequer era botão. Era aquela catraquinha. Naquela época, tirar uma foto era trabalhoso. E fazer um vídeo? Só para as grandes empresas que tinham condições de rodar vídeos. TV era preto e branco. Quem tinha televisão naquela época era rico. O artigo de luxo de dentro de casa, que as pessoas guardavam com muito zelo, era o rádio. Hoje, nós temos tudo isso num celular, num smartphone. Hoje, você pode se surpreender indo numa tribo e ali ver que os índios têm até Wi-Fi. Como as coisas mudaram. E se formos falar dos meios de transporte? Como era antigamente? Naquela época já existia ônibus, é verdade. E também já existiam carros. Mas eram bem poucos. Bem poucos.
era algo para gente rica andar de carro. Ônibus, você tinha horários bem específicos, com intervalos. Hoje, só para levar meus filhos na escola, eu rodo 120 quilômetros todos os dias. Tem alguns aqui que eu tenho certeza, rodam até mais. Como nós ganhamos tempo, não é verdade? Vejam os irmãos, por exemplo, que trabalham aqui viajando. Tem irmãos que rodam num dia 4.000 quilômetros. De avião, é óbvio. Vão no Ceará e voltam num só dia. Como as coisas mudaram. Como os tempos nos trouxeram um ganho de tempo. Um ganho sensível de tempo. Nós ganhamos tempo hoje. Mas acontece que nós passamos a fazer coisas que nós também não fazíamos antes. E nós passamos a encher a nossa vida com muito mais coisas do que podemos fazer. Só que tem um problema. O nosso tempo continua o mesmo. Nós continuamos tendo 24 horas por dia, 168 horas por semana. E sabe qual o maior problema? É que com muita facilidade nós somos envolvidos pelo mundo e nós conseguimos realmente fazer mais coisas. Mas nós somos envolvidos de tal modo por estas coisas que nós passamos a nos ocupar com muitas e esquecemos de nos ocupar com as mais importantes. Nos ocupamos com muitas coisas e nos deixamos de lado as mais importantes. Às vezes eu pergunto para alguns irmãos: por que é que você não vem na escola bíblica? Por que é que você não vem no estudo de terça-feira? Por que é que você não se reúne em nenhuma das casas às quintas-feiras? Aí sabe o que eu escuto? Ah, pastor, eu trabalho muito, não dá tempo, eu me canso. Sabe, esse tipo de resposta, ele carrega junto com ela um pressuposto, né? A ideia de que quem vai nos estudos no meio de semana, seja na igreja ou nos lares, ou quem vem na escola bíblica dominical, é sem que fazer. É desocupado. Não faz nada a semana inteira, né? Então vai para a igreja. Vai nas reuniões nos lares. Vai para a escola bíblica dominical. Tem o que fazer. Será que é isso? Ou será que nós não temos tempo para as coisas que realmente são importantes? Será que nós não estamos ocupados demais com coisas de menor importância? Meus irmãos, as ofertas que nós temos hoje são muitas. Antigamente um pai chegava em casa, se é que ele tinha televisão, ele tinha ali alguns canais. Hoje? Hoje não. Hoje ele tem uma infinidade de canais. E se tiver internet então, no YouTube, tem uma infinidade de vídeos. As ofertas, as propostas, aos montes. É um jogo de futebol, é um teatro, é uma promoção na loja, é um jantar. E tantas coisas que vão chamando a nossa atenção e ocupando o nosso tempo, que continuam mesmo, as mesmas 24 horas. 24 horas. Eu não tenho tempo. Veja, meus irmãos, a questão toda não é falta de tempo, mas a questão toda é como é que nós cuidamos do nosso tempo. Como nós cuidamos do nosso tempo diante de tantas ofertas que são feitas para nós todos os dias? O que é prioridade para nós? É isso que precisa ser respondido. Quais são as nossas prioridades? E eu vejo que este texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender esta questão da falta de tempo, das prioridades. Os textos que nós lemos durante o culto,
E em especial, este último texto que acabamos de ler, mais detidamente, o verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Especialmente este texto nos ajudará a entender. Este texto nos fala de um reino. Esse texto nos diz que existe um rei. Ele está falando do reino de Deus. E sendo ele rei, e nós, os seus servos, ou seja, todos aqueles que pela fé em Cristo foram introduzidos neste reino, fazem parte deste reino, portanto, possuem um rei. Nós temos um rei. A mensagem dessa noite nos ajudará a entender, irmãos, aquilo que Jesus nos ensinou a respeito das nossas prioridades. Jesus disse que devemos buscar o reino e as prioridades do rei. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. O ensino bíblico nos diz que o padrão que deverá reger as nossas vidas em todos os aspectos é aquele que Deus fala e não os ditados pelo mundo. E o meu objetivo nessa noite é reforçar isso para você, que eu sei que você já sabe. Eu quero reforçar para você. Uma das coisas que mais nos atrapalha de servir neste reino, uma das coisas que mais nos atrapalha de priorizar aquilo que é importante para o rei, é a ansiedade. Se nós observarmos bem o texto que lemos, ele começa com portanto. E sempre que um texto começa assim, nós não podemos esquecer o que vem antes. E se nós observarmos bem o que vem antes, vamos perceber que no verso 24, Jesus fala a respeito da incompatibilidade do amor por Deus e do amor ao dinheiro. Deus deve ser a nossa prioridade. O seu reino deve ser a nossa prioridade e não o dinheiro. E sendo ele a prioridade, então nós não podemos andar ansiosos com essas coisas, porque elas não são as prioridades para nós. Portanto, a primeira lição que a gente vê nesse texto é deixar de lado o pecado da ansiedade. A ansiedade certamente é o mal do século. É uma doença terrível e é também um pecado. A ansiedade, irmãos, é algo que acomete, é algo que vitima pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas mais velhas como também jovens, pessoas de todo tipo, sofrem com ansiedade. A ansiedade é um problema espiritual, sabe por quê? Porque revela uma falta de confiança no poder de Deus, revela uma falta de confiança no cuidado de Deus. Por isso, para servir o rei e priorizar aquilo que é importante para o rei, nós temos que deixar de lado, lutar contra a ansiedade. Ficamos ansiosos, irmãos, porque muitas vezes nós estamos a olhar para as nossas próprias forças, para os nossos recursos, para os nossos problemas, e tiramos os olhos daquele que é todo poderoso, tiramos os olhos do rei, não descansamos nele. E olhar para as circunstâncias certamente vai nos deixar ansiosos, para não dizer desesperados. Nós temos que olhar para aquele que governa todas as coisas e nele confiar. A ansiedade, irmãos, é muitas vezes resultado de uma preocupação excessiva, exagerada com coisas materiais. E quem só se preocupa com coisas materiais vive inquieto, vive desassossegado. Por quê? Porque está a colocar a sua confiança nos seus recursos. E quem confia nos seus recursos jamais se sentirá seguro. Jamais. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você pode estar muito bem, amanhã você
está no fundo do poço. Quem coloca a sua confiança no dinheiro está numa raiz de muitos males, diz as Escrituras. E veja como é terrível. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela vai gastar todas as suas energias antes mesmo de o problema acontecer. Se é que ele vai acontecer. E muitas vezes nem acontece. Mas se ele vier a acontecer, quando acontecer, já não tem mais energia. Já gastou tudo. Já está prostrado diante da dificuldade. É isso que a ansiedade faz. Mina as energias. Acaba antecipadamente com suas energias. Quem aqui nunca se pegou sofrendo antecipadamente? Por aquela multinha, passou no farol vermelho. Ai, tinha radar, não tinha radar. Passei. E fica assim meses. E não chega nada em casa. Quem aqui não fez uma prova? Ai, fui tão mal. Tirei 0. Acho que eu tirei no máximo 1. Vem a nota. Tirou 9, 8. Sofreu antecipadamente. Ansiedade. Ansiedade, irmãos, nos corrói antes mesmo que o problema realmente aconteça. A ansiedade é uma doença. E Jesus mostra isso. Olha, não andem ansiosos com essas coisas. Jesus identifica um problema. E ele se chama ansiedade. Mas ele também nos dá o remédio. Ele também nos dá a solução. Jesus nos ensina que a solução, o remédio, o antídoto, é confiança nele. Em outras passagens ele fala também que é oração. Porque a oração não muda Deus. Mas a oração trata de acalmar o nosso coração, de trabalhar o nosso interior e nos fazer confiar mais naquele que tem todo o poder. Jesus nos ensina isso. E Jesus está dizendo, olha, deixa de lado a ansiedade. Confia. Abra o coração para Deus. Esse é o remédio. Nós não vamos vencer com as nossas próprias forças, mas sim se curvando, se colocando diante do Rei. Ele sim tem todo o poder, não nós. Onde há confiança, onde prevalece a confiança e a oração, não sobra espaço para a ansiedade. Ela desaparece. E sabe, não tem nada grande demais para Deus. E também não tem nada que seja pequeno demais. Se é importante para nós, é importante para o nosso Rei. É importante para o Senhor também. Meus irmãos, lembre-se que você é amado pelo Rei. Inclusive, o Senhor Jesus, nessa passagem, vem e nos chama a atenção, nos mandando olhar para as aves. Observem as aves. Vocês já viram alguma ave com um caminhãozinho de mudança? Já viram alguma ave carregando um estoquezinho de comida para a semana toda? Já viram alguma ave plantando, colhendo, armazenando em celeiros? Não! Contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Jesus está chamando a nossa atenção. Observem as aves. Observem também as flores do campo. Ali ele cita um exemplo de flor, não cabe aqui entrar no detalhe se era flor X ou se era Y, mas observe como elas estão vestidas, bonitas, belas. Ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma destas. E olha que Salomão foi o maior rei da história de Israel, em termos de grandiosidade, de suntuosidade, se vestia muito bem. E ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, o vosso Pai cuida muito mais de vocês. Vocês valem muito mais do que qualquer uma dessas flores. Vocês valem muito mais do que qualquer tipo de ave. Muito mais valem vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos nossos dias, nem tanto, né? Se você matar uma ave por aí, o Ibama te prende. Mas se você fizer um aborto, talvez não aconteça nada.
Jesus está dizendo: o rei cuida bem dos seus servos. Vocês valem muito mais do que qualquer quantidade de pássaros, do que qualquer quantidade, qualquer tipo de flores. Por isso, não andem ansiosos quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. O vosso Pai, o Rei, Ele sabe que vocês precisam destas coisas e Ele suprirá. Mas acontece, irmãos, é que na maioria das vezes a nossa preocupação não é com a comida, né? Não é com a bebida, não é com a roupa. Mas na maioria das nossas preocupações e ansiedades são com coisas supérfluas. Coisas que nós não precisamos efetivamente. Coisas que não são essenciais, que nem precisamos tanto delas. O problema é o consumismo. E o consumismo da nossa época tem produzido, irmãos, crentes angustiados, crentes ansiosos, crentes endividados. Não tem problema nenhum você ter conforto. Aliás, você pode ter todo o conforto do mundo. Pode ter. Mas desde que isso não seja às custas da ansiedade do teu coração. Desde que isso não seja às custas ou ao prejuízo do serviço de Deus, do reino, da justiça. Se não for em prejuízo a estas coisas, tenha o seu conforto, tenha. Deus não está proibindo você de ter essas coisas, de planejar essas coisas. Mas ficar ansioso com essas coisas é pecado. Jesus diz que é falta de fé. Homens de pequena fé, por que vocês estão ansiosos com essa coisa? Jesus chama assim, é falta de fé. E mais, vocês estão achando que está duro? Não. Jesus disse, os pagãos é que vivem assim. Ou seja, quem vive assim, vive como pagão, e não como um súdito. Boa palavra, Léo. Como um súdito do rei. Um súdito do rei vive de outro jeito. Mas veja, Deus não está te proibindo de planejar o futuro, de ter uma poupança, um trabalho, de ter cuidado com relação às coisas. Mas o que Ele está proibindo, sim, é aquela inquietação, aquela amargura de coração igual a de Marta. Sabe? Inquieta com muitas coisas e agitada e não tem tempo para se parar. Um tempinho aos pés de Cristo e aprender do Rei, como Maria estava fazendo. E isso não lhe seria tirado. É esse tipo de inquietação que Ele está dizendo que nós não podemos ter. Essa preocupação ansiosa com a vida, como será o futuro. Isso é pecado diante de Deus. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o futuro que deixamos de viver o presente, que deixamos de aproveitar o presente que Deus nos dá, porque estamos preocupados. A maneira correta de prover para amanhã, sem ao mesmo tempo se preocupar, ficar ansioso, é priorizando o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que Jesus diz agora no verso 33. Esse é o principal ponto aqui que eu quero destacar. Não estou acabando não. Vou falar ainda mais um bom tempo. Porque esse ponto é o mais importante. Quando Jesus foi questionado, meus irmãos, qual era o mandamento mais importante, as coisas mais importantes a se fazer, quais eram os nossos principais deveres? O Léo leu aqui para nós, Marcos. O que ele disse? Qual foi a resposta? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É assim. Ou seja, o que é a coisa mais importante que você tem a fazer? Amar o Rei. Isso é a prioridade. Às vezes eu escuto
uma lista de prioridades. Primeiro lugar, amar a Deus. Segundo lugar, amar a esposa, a família. Terceiro lugar, o irmão, o trabalho. Você viu essa lista aqui? Não. Jesus está dizendo que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é amar o rei. Ele é a prioridade. Ele não está estabelecendo outras aqui. As outras coisas são outras coisas. Mas a prioridade é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e tuas forças. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso nos mostra, meus irmãos, isso nos mostra, amigos que nos visitam, que existe uma coisa que deve ocupar o primeiro lugar. Existe uma coisa que deve receber a primazia. E o que é? O reino de Deus e a sua justiça. Mas é complicado para nós pensar num reino, não é? É complicado para nós pensar em um rei, para nós que vivemos numa época tão afastada das épocas em que se existia reinos e reis. Quando pensamos no início do século XVII, nos reinos, nós conseguimos captar a ideia espiritual que Jesus quis aqui introduzir. Conseguimos compreender o que o mestre quis nos dizer, o que o rei estava a ensinar no seu sermão. Jesus estava mostrando para nós que não mudou nada hoje. Ele continua sendo rei. E aqueles que pela fé creem no Senhor, confiam no Senhor, colocam a sua esperança no Senhor, são feitos súditos desse rei. É isso que Jesus está nos ensinando. E veja bem, quando nós temos um rei, nós temos alguém que é soberano, alguém que governa, alguém que é absoluto, alguém que tem seus interesses. E alguém que tem seus súditos. E nós somos esses súditos do rei, Léo. E qual é a vontade do súdito? Ele não tem vontade própria. É a vontade do rei. A vontade do súdito é fazer a vontade do rei. Como isso é diferente do que se diz por aí nos nossos dias? Que você é filho do rei. E você pode mandar. E você pode determinar. E Deus vai fazer. Não. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus diz que Ele é o rei. E nós somos os súditos. Nós não mandamos nele. Nós obedecemos a Ele. Nós obedecemos. Não temos direito de exigir nada dele. Nós nos sentamos no trono. Ele sim. Ele está entronizado. Não nós. Bem, o reino de Deus e os seus interesses precisam ser observados em primeiro lugar. Não os nossos interesses. Mas o texto não para por aí. Ainda no verso 33, ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e também a sua justiça. E o que é esta justiça? Isso precisa ser esclarecido. O que é essa justiça, Raul? Se você ligar lá no, não sei que canal da Atena está hoje, mas sei lá, acho que é o 7 ou 13, por aí. Se você ligar lá no da Atena, você vai ouvir aquela pessoa que perdeu um ente querido, que foi assassinado, e aí ele vai perguntar para a pessoa, o que você espera de tudo isso? O que você vai ouvir? Eu quero justiça. Não é isso? É o que a gente escuta. Se você ligar a televisão aí nesses canais que eu citei, eu acho que a maioria deles, período da tarde, é o que você vai ouvir. Eu quero justiça. Será que é esse tipo de justiça que Jesus está dizendo aqui? A justiça que exige uma aplicação de castigo, uma pena
por conta de um mal cometido contra nós, talvez um exercício de vingança por um mal que nos foi feito. Será que é esse tipo de justiça que Jesus está dizendo? Não, não é esse tipo de justiça. Não é buscar vingança ou retribuição que Jesus está falando aqui. A ideia é buscar viver de forma correta, de forma reta, íntegra diante de Deus, ou seja, buscar viver a nossa vida segundo o padrão de Deus, e não segundo o padrão da nossa época, do mundo, do nosso tempo, mas viver segundo aqueles padrões que Deus estabeleceu para cada área da nossa vida. Isso é buscar a justiça, segundo Deus. Ou seja, se antes eu odiava, agora eu tenho que amar e saber perdoar. Se antes eu era um preguiçoso, agora eu tenho que trabalhar. E através do meu trabalho, obter sustento digno. Se antes eu furtava, agora eu não furto mais. Mas agora eu zelo pela propriedade do outro. Eu não estrago porque é do outro. Se antes eu mentia, agora eu zelo pela verdade. Se antes eu maltratava minha esposa, agora eu tenho que amá-la como Cristo amou a sua igreja, se deu por ela. Se antes era uma esposa birrenta, teimosa, agora é uma esposa submissa. É uma esposa que sabe respeitar e honrar o marido. Veja, meus irmãos, é assim a vida no reino e segundo a justiça de Deus. A questão agora é, agora que eu estou no reino de Deus, como é que eu devo me portar? Em cada área da minha vida, em cada circunstância. Então, buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, é entender que há uma maneira certa de viver, como súdito do rei. E viver segundo os padrões deste rei. É assim que eu devo conduzir a minha vida. Lembre-se que você está em Cristo. Você foi retirado das trevas, do reino das trevas. Agora, você foi transportado para um outro reino. Reino da luz. E você não pode mais andar como andava na época do reino das trevas. Agora você está na luz. Você enxerga. Antes não. Antes era só trevas, você não enxergava. Mas se agora você enxerga, você não tem desculpa mais para querer praticar as obras das trevas. Esse é o padrão do reino. Andar segundo a luz. Portanto, você que está em Cristo, você que é povo de Deus, você tem um compromisso com esse rei. Você tem um compromisso com esse reino e com a sua justiça. E essa é a grande prioridade. A prioridade do rei. Em segundo plano, ele diz, e essas coisas, as outras coisas que ele já citou, o que comer, o que beber, o que vestir, essas coisas serão acrescentadas. É o que ele diz. Isso não quer dizer que eu posso viver segundo aquele grupo famoso de pagode, deixa acontecer naturalmente. Não, não é assim não. Ou segundo o pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar. Também não. A vida no reino não é assim. Não é cruzar os braços e esperar acontecer. Não é desse jeito. Não é se esquecer dos seus deveres, das suas responsabilidades regulares. Até porque nós pensamos e devemos pensar sim. Nas contas que nós temos que pagar, nas obrigações que nós assumimos, nas responsabilidades que nós temos, comida para colocar dentro de casa, como educar os meus filhos, tudo isso são responsabilidades nossas. Nós pensamos nessas coisas. Mas o que o texto nos ensina é que
quando o nosso foco principal é o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que nos são essenciais, essas coisas que estão em segundo plano, elas serão acrescentadas. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que agora a Adele vai chegar em casa e vai pegar a Bíblia e vai ler e ler e ler, e aí o Samir vai olhar para ela, e aí Adele, não tem rango para hoje não? Ela vai dizer, eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não quer dizer que o Alexandre vai chegar em casa e vai começar a ler a Bíblia, e vai ler a Bíblia até cansar, e a Dani vai olhar, e aí Alexandre, não vai trabalhar mais não? Não, eu agora estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso? Não é isso que significa priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Não é se esquecer do trabalho e das outras responsabilidades. Não é isso. Na condição de servos de Deus, nós somos postos no mundo como representantes dele, súditos do rei. E como representantes deste rei, nós temos que pensar qual deve ser a nossa postura em cada área. Porque nós estamos representando o rei. E tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer com um foco, com um objetivo. A glória desse rei, a honra desse rei. Esse deve ser o foco. Pergunta número 1 do catecismo. Presta atenção, meus irmãos. O fato de priorizar as coisas de Deus, o reino e a justiça, não quer dizer que eu devo agora ler a Bíblia 24 horas por dia. Não quer dizer que eu tenho que estar aqui na igreja todos os dias. Não, até porque a igreja está fechada. Não está aberta todos os dias. Eu sei que todos aqui, a maioria de vocês trabalham. Eu sei disso. E eu sei que quem trabalha vai gastar aí entre deslocamento e trabalho, pelo menos de 8 a 10 horas por dia. Né? Alguns mais, outros menos. Eu sei que vocês dormem, não é? Nós precisamos de descanso. Olhando para o Léo, seminarista, 3 horas, tá bom, de descanso. Samir, está num ritmo mais pesado, 3 filhos, 2 horas de sono, tá bom. Ele não gostou da ideia, mexi no sono dele, ele não gostou. 8 horas, em média, não é? Faz as continhas aí. 24, 18. Quantas sobraram? 6. 6 horas para todas as outras coisas. Todas as outras atividades. Não quer dizer, irmãos, que o fato de gastar mais tempo com o nosso trabalho é mais importante do que os nossos filhos. Não quer dizer que o fato de gastar mais tempo descansando, que o nosso descanso é mais importante do que a nossa leitura da Bíblia. Nós fatalmente não vamos gastar 50 horas por semana lendo a Bíblia. Mas o que quer dizer é que quando o reino de Deus e a sua justiça é a nossa prioridade, nós vamos buscar em cada ato da nossa vida lembrar-se de que a prioridade do rei, nisto que estou fazendo, é o que importa. E não a minha. E não a minha. Meus irmãos, a questão não é a falta de tempo, mas é como nós iremos aplicar o nosso tempo. Às vezes na nossa vida nós vamos gastar mais tempo em umas coisas e menos em outras. Talvez hoje você gaste 10 horas no trabalho, mas pode ser que chegue um momento da sua vida que por conta do adoecimento dos pais, você vai gastar mais de 10 horas ao lado dos seus pais. Talvez os filhos. Às vezes nós vamos ter que fazer alterações nesse planejamento. Numa questão de enfermidade, por exemplo, as coisas podem mudar, afastar-se de umas, se chegar mais perto de outras. Mas o ponto é, conforme os interesses de Deus, como é que eu estou administrando? É os interesses dele que estão sendo levados em conta? Eu vejo pessoas dizendo, eu não tenho tempo para ensaiar, pastor.
para cantar para Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir num estudo. Eu não tenho tempo para cultuar a Deus no domingo com os irmãos, porque eu tenho que trabalhar, pastor. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para os interesses de quem? De quem? Não tenho tempo para isso, mas às vezes eu tenho tempo para gastar diante de um televisor. Às vezes eu tenho muito tempo para gastar na internet. Às vezes eu tenho muito tempo para gastar assistindo futebol. Ou em atividades de lazer. Cuidando do meu corpo. Eu sei que é importante. Mas eu tenho muito tempo para essas coisas. Às vezes eu tenho muito tempo, meus irmãos, para a novela, para os jogos, para a academia, para as confraternizações, os encontros de família. Mas eu não tenho tempo para os interesses do rei. Eu sei que nós temos que ter tempo para a família. Eu sei que nós temos que ter tempo para os amigos. Eu sei que nós temos que ter tempo para o cuidado com o corpo, com a alimentação, e por aí vai. Mas essas coisas muito facilmente podem se tornar um ídolo na sua vida. E você precisa tomar cuidado para que não se torne um ídolo na sua vida. O trabalho que Deus te deu, que era para ser uma bênção, pode se tornar uma maldição. Quando você coloca ali a razão da sua existência. E ao invés de ter ali o sustento digno para a sua casa e para servir no reino também, você vê ali somente a condição de alcançar os seus prazeres e realizações. O cuidado com o corpo pode se tornar um ídolo. Quando eu dedico muito das minhas energias, muito da minha vida, muito do meu tempo, cuidando dele. É o meu ídolo. E até aquelas atividades chamadas espirituais, podem se tornar também um ídolo. Às vezes eu gosto muito do trabalho que eu faço na igreja, demais. Eu toco aqui, e o dia que o líder do louvor, ou o pastor, ou o presbítero, fez um arranjo e falou, espera um pouquinho, você vai ficar um tempo sem cantar, eu não venho mais na igreja. Veja, o meu dom, aquilo que era algo que eu gostava de fazer, que eu me realizava, agora eu estou amargurado, triste, porque eu não faço mais aquilo. Me sinto inútil, não me sinto mais amado, desprezado, porque eu não faço mais aquilo. Não faço mais aquela atividade. Eu escutei uma vez um pastor dizendo que o irmão da sua igreja, o ministério dele era mexer no retroprojetor. Sei que essas são coisas do nosso tempo. Eu digo do nosso tempo, assim, quem tem na faixa dos 40 sabe do que eu estou falando, né? Os mais jovens aí talvez não saibam o que é isso. Mas o irmão se realizava no retroprojetor, Samir. Ele tinha prazer de ir guardando aquelas transparências ali em ordem alfabética. Ele sabia onde estava cada uma. Ele puxava com o dedo, já tirava o hino certo, botava ali na transparência, tirava naquela rapidez, guardava as caixas. Fantástico. Aí um dia veio o retroprojetor. Aliás, veio o data show. Retroprojetor. O retroprojetor ficou para trás. Caiu. E caiu junto o quê? A atividade daquele irmãozinho. E aí? E agora? Ninguém me quer. Ninguém me ama mais. Acho que eu vou embora dessa igreja. Notou? Como coisas que nós consideramos espirituais podem se tornar um ídolo. Para nós, um ídolo. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas, porque parecem coisas inofensivas, mas que acabam tomando o nosso coração, como esse exemplo, se nós colocamos nestas coisas a razão da nossa vida.
se tornou um ídolo. Se tornou um ídolo. E vai nos trazer frustração. Às vezes eu fico a pensar, observando a história, a vida de homens de Deus, homens escritores, homens de oração, e eu fico admirado com a vida deles. E ao mesmo tempo, rosa de vergonha com a minha. O quanto estes homens produziram. Quando eu pego personagens bíblicos, então, mais ainda, meu Deus, eu fico olhando para Paulo, que já se converteu com uma certa idade, e quantas igrejas ele plantou? O que ele fez usado por Deus? Quando olhamos para a história de Agostinho, que já era lá, passava dos seus 30 quando se converteu, e o que ele fez, o quanto ele escreveu, como ele influenciou gerações de mais de 1.200 anos depois, e até hoje é lido. Olhar para homens como Calvino, que era extremamente doente, tinha muitas doenças. Você lê a biografia, uma lista interminável de doenças que o homem tinha, mas o quanto de material ele produziu. E com muito menos recursos do que eu, hoje. Eu fico com vergonha. Veja, meus irmãos, nós ganhamos tanto em tempo, não é? Lavar roupa antigamente, irmãs, como era? Na época que a igreja nasceu, era no poço, não é? Ó, o baldinho. Hoje tem água encanada. A máquina lava, seca e se bobear, até dá uma ajuda na passada. Pois é. Ganhamos tempo, não é? Mas por que é que nós não produzimos mais? Por quê? Parece-me, meus irmãos, eu fico aqui pensando, eu acho que facilmente nós somos envolvidos com coisas que vão tomando o nosso tempo, com atividades que vão roubando o nosso tempo, vão nos cativando. Como, por exemplo, o sono, não é? Queremos dormir mais, descansar mais. Talvez algumas atividades como lazer, nós queremos mais lazer. Talvez as redes sociais, não é? Facebook, Instagram e por aí vai. E nós passamos mais tempo nestas coisas. E o que acontece? Facilmente a gente não vai produzir quase nada. Vamos ser arrastados por estas coisas. TV, internet, esportes, não é? É lamentável ver crentes faltando na igreja no momento de culto para desenvolver uma atividade de esporte, de lazer. A menos que ele fosse um jogador de futebol profissional. Aí eu até entenderia. Mas se não é, é difícil de entender. Nós somos o povo do rei, o povo de Deus, súditos desse rei. E nós somos chamados a buscar os interesses dele. A administrar todas as coisas da nossa vida, lembrando que a prioridade é a prioridade do rei. Eu devo pensar sempre, eu sou um servo desse rei. Eu já vi irmãos trocando empregos rentáveis por outros menos rentáveis, para poder ter tempo para cultuar a Deus. Porque o trabalho rentável não lhe permitia estar aqui nessa hora. Eu já vi irmãs dedicando parcelas da sua vida, tempos, deixando um trabalho que lhes era rentável, para se dedicar exclusivamente a cuidar dos filhos durante um tempo. E eu me admiro disso. Porque entenderam quais eram as prioridades. Entenderam que é preciso administrar melhor o seu tempo e buscar priorizar os interesses do rei. Dizer que não tem tempo não é novidade. Se você me disser, pastor, o senhor me chamou para fazer algo, mas eu estou com a vida tão agitada, com tão pouco tempo.
é com você mesmo que eu quero contar. Eu gosto desses. Gente que tem tempo sobrando, boa coisa não é. Normalmente os mais ocupados são os que fazem. São os que fazem. Pense em dividir a sua vida em algumas áreas. Coloque lá na sua agenda quanto tempo você quer dedicar a cada uma dessas áreas. Revise essa agenda. Talvez depois de fazer uma revisão na sua agenda, você vai ver que precisa de alguns ajustes ali. Talvez você vai ter que pedir conselhos para alguém mais experiente, para te ajudar. Olhe para todas essas coisas da sua agenda, conforme os interesses do reino de Deus e da justiça de Deus. Quando você fizer isso, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Guarda no teu coração aí. Porque quando você cuidar dos interesses do rei, ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar dos seus. Eu sei que muitas coisas vão aparecer o tempo todo e vão, dentro e fora de casa, vão acontecer e vão querer uma parcela do tempo. Mas lembra, aquela desculpa do eu não tenho tempo, não é válida. Você pode me dizer que isso ou aquilo não é prioridade para você, mas não tenho tempo. Falta de tempo não é a desculpa. Como nós organizamos o nosso tempo? Preste atenção. O mundo está tentando te envolver com coisas de menor importância. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Priorize a vontade do Rei. Busque o seu reino e a sua justiça. Deus está dizendo para nós nesta noite, irmãos, para mim, para você, corrija as suas prioridades. Cuide do que é prioridade para o Rei, e Ele vai cuidar de você. O Senhor está dizendo, confia em mim. Deixa a ansiedade de lado e descansa em mim, confia em mim. Eu nunca vi o justo ter sido abandonado. O salmista certa vez disse, olha, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão, porque o Rei cuida dos seus. Se você identificou nessa noite alguma coisa na sua vida que precisa ser corrigido, faça isso agora. Confesse ao Senhor. Peça que Ele te ensine a colocá-lo acima de tudo em sua vida. Peça que Ele te ajude a planejar a sua agenda, levando em conta o que importa para Ele. Que não tenhamos uma vida egoísta, meus irmãos, pensando nos nossos interesses, nas nossas vontades, nos nossos prazeres. Não. Somos súditos do Rei. E a nossa prioridade deve ser a prioridade do Rei. Aquilo que é prioridade para Ele. Que coloquemos o Rei em primeiro lugar. E não andemos ansiosos. Se colocarmos a nossa vontade, aquele planejamento, em primeiro lugar, nós vamos andar ansiosos. Mas se colocarmos o Rei e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Para de olhar ao redor. Para de enxergar tantos problemas. Enxergue a história. Veja o quanto o Rei já fez ao longo desses 53 anos de história da nossa igreja, por exemplo. Veja como Ele cuida das aves. Veja. Olhe para tudo isso, testemunho de tudo isso. E lembre-se, você vale muito mais para o Rei. E Ele vai cuidar de você. A ansiedade, irmãos, é um problema muito sério. Que trabalha a nossa mente. E nós precisamos da ajuda de Deus para isso. A mensagem de Deus para mim e para você hoje é: confie em mim. Descanse em mim. Busque em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Pode descansar aí.